Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Quem está vindo pela primeira vez? Seu nome completo? A Flávia está vindo pela primeira vez. Você também? Não, né? Ah, você. Seu nome? Ed Wagner. Sejam bem-vindos. Quem mais? Gervásio, também sejam bem-vindos. Tá? Que possam se sentir à vontade na nossa casa, que é a casa de Jesus. Eu recebi hoje, e gostaria de dividir com vocês, uma frase dita por Pitágoras no ano de 580, antes de Jesus. É um pouco antiga, mas muito válida para os dias de hoje, quando nós nos encontramos com pouca diferença em condição moral em relação a este período, mais de 500 anos antes de Jesus. Dizia ele: purifica o teu coração antes de permitir que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda em um recipiente sujo. Purifiquemos os nossos corações antes que o amor entre nele. Mas eu tenho certeza que o amor já está em nossos corações. Vamos mantê-lo, ou mantê-los, cada um com o seu, limpos, para que este mel, esse doce, esse perfume que é o amor, não possa estragar nele. Vamos dar prosseguimento ao estudo da mediunidade. Na semana passada nós lemos alguns tópicos, que eu vou repetir os últimos dois, para que nós possamos dar o prosseguimento ao estudo de hoje. Êxito mediúnico, capítulo 19 do livro Mediunidade e Evolução. Médio inquieto, apressado em transmitir boas comunicações antes do necessário preparo, é candidato em potencial ao desequilíbrio. Não tenhamos pressa. Vamos deixar fluir. A água desse riacho que passa aqui embaixo não tem pressa de chegar ao oceano. Ela vai em toda a sua tranquilidade, enfrentando as dificuldades do leito do córrego, do rio. Mas ela chega ao oceano no momento oportuno. Nós também. Em se tratando da faculdade mediúnica, não tenhamos pressa. Vamos sim trabalhar pelo nosso crescimento, em busca do conhecimento, mas não tenhamos pressa. Muitas vezes chegamos a casa e alguém nos diz que somos médios, já queremos saber quem é nosso mentor, tal, não sei o quê. Para quê? Não é necessário. Emmanuel explica também, além do conceito com que abrimos este capítulo, não é a mediunidade que distingue, é aquilo que faz dela, diz Emmanuel, que a mediunidade é como um botão de rosa, que não desabrocha, que não se converte em rosa antes do tempo. Repetindo, não há pressa. Não há por que nós nos desesperarmos. Ah, mas eu já estou com 80 anos. Não tem problema. A nossa vida é eterna. Eu tenho um amigo que se formou em Direito com 82 anos. Olha que maravilha. Quando ele teve a oportunidade de estudar, ele estudou e se formou em Direito. É advogado. Está com 90 anos e advoga. Não tem pressa. Tudo vem no momento oportuno. Ah, mas eu já não dá mais para mim. Se não quiser. Quando nós queremos, nós podemos querer a poder. Basta que queiramos. Quando a gente não quer alguma coisa, nós arrumamos desculpas, uma daqui, outra dali, ajeitamos de acordo com o nosso interesse e não fazemos. Porque não há interesse nosso. Mas é uma questão de querer. O botão de rosa violentado, pétalas despedaçadas. Resultado lógico, nem o botão, nem a rosa. Dentro disso que Emmanuel fala.
E é comum pessoas pensarem que porque tem mediunidade, lê um livro qualquer, já são médiuns, já são grandes coisas. E assim pensam, assim passam o carro na frente dos bois. É um linguajar nosso aqui do campo. Acabam atropelando tudo, deixamos as coisas fluírem naturalmente, sem precipitação. Cada coisa no seu lugar, à sua hora. Então, só para reforçar, nós não precisamos ter pressa com relação à educação, ao desenvolvimento da nossa mediunidade. É como dizem os benfeitores. Muitas vezes gostamos do canto de um pássaro, arranjamos um jeito de prendê-lo, para que ele cante somente para nós. É comum a gente ver isso. A gente gosta do canto do pássaro, prende ele para que ele cante para a gente. Assim o perdemos porque ele adoece e morre e não canta para mais ninguém. Todos perdemos. As coisas, elas estão colocadas nos seus devidos lugares. Como diz a rosa, ou sobre a rosa, tem um botão lindo, nós vamos lá, cortamos porque é meu. Ela vai morrer. Nem o perfume será mais o mesmo quando se ela estivesse lá no seu caule. Ela perde a essência. Tudo que é feito às pressas não tem o mesmo valor quando é feito, quando acontece de forma natural. Então não tenhamos pressa com relação à mediunidade. Ela vem naturalmente. Quantas pessoas depois da idade já avançada, mais que o Gervásio, vem despertando a mediunidade? É natural. É natural. Na quarta já está despertando. A gente fala assim para descontrair um pouco, né? É claro que é uma brincadeira e saudável. Mediunismo sem doutrina espírita é fenômeno sem esclarecimento, diz o espírito Cícero Pereira. Mediunismo sem doutrina espírita é fenômeno sem esclarecimento. Então há necessidade de nós estudarmos a doutrina espírita nas suas obras, principalmente da codificação, que muitas vezes nós esquecemos. Preferimos ler um romance, qualquer coisa, mas a codificação não é muito complexa. Eu não entendo nada. Tente. Participe de um grupo. Tem vários grupos que estudam o livro dos médiuns, a Gênese, que são duas obras um pouco complexas, é verdade. Mas vamos estudar. Só estudando nós vamos ter condições de conhecer, de saber, de entender o que nos é passado. Mediunismo com o Evangelho e Espiritismo é penhor de vitória espiritual, de valorização dos talentos divinos, diz também o espírito Cícero Pereira. Um dos imperativos para o irmão que sente a eclosão mediúnica é o estudo. Está reforçando tudo isso que a gente tem dito. Como é que a gente chega a uma universidade? Eu quero ser advogado. Como eu vou chegar à universidade? Estudando. Dia após dia, ano após ano. Eu vou estudar para que eu chegue e depois tenha a prova magnífica da OAB, que é fantástica, que a grande maioria detesta, mas eu acho muito bom. É muito bom. Porque só assim faz uma seleção de pessoas que realmente têm condições. Porque são as provas que fazem com que nós alcancemos os nossos ideais. Imagina se não tivesse as provas, os testes, não íamos aprender nada. Eu fico muito triste quando eu passo em frente a algumas universidades, às vezes à noite, e parece que tem mais aluno lá na lanchonete da frente do que dentro da sala de aula. O que nós estamos aprendendo? O que nós estamos estudando? Esses dias atrás, 2 semanas, 3 semanas, em se falando de universitários, que aqui tem alguns, lá em Dourados, talvez alguns tenham visto,
aconteceu um fato interessante, que faz a gente refletir. Uma estudante foi à justiça reclamar que existia uma quadrilha que estava vendendo vagas dentro da universidade. Meu Deus do céu. Essa estudante também tinha que ser chamada a atenção, tinha que ser punida. Porque ela comprou a vaga e não recebeu a vaga. Meu Deus, se eu compro uma vaga na universidade para ser um médico, seja lá o que for, gente, eu estou interessado em burlar o sistema, burlar aquilo que é o correto. Eu também estou errado. Mas só existe a oferta de alguma coisa porque existe a procura daquela coisa. Senão não existiria oferta. Se nenhum de nós fôssemos lá comprar esta vaga na universidade, quem que ia se propor a vender? Porque não vende, ninguém compra. Então, quando nós também agimos de forma equivocada, não temos nenhum direito de condenar o outro, porque eu também sou tão responsável quanto. Então, em nossas vidas, nós temos as nossas dificuldades, mas nós temos de buscar trilhar o caminho correto, o caminho certo. Enfrentando todas as vicissitudes, as intempéries que estão no nosso caminho. Mas nós temos de ir adiante, pelo caminho correto, jamais pelo caminho tortuoso. Com certeza, lá na frente nós vamos dar com os burros na água. E aí a gente vai chorar, nossa, meu Deus do céu, fui enganado. Não foi enganado, você se enganou. Você se propôs ao engano, você se enganou. Você enganou a você mesmo. Então todos nós que estamos matriculados na escola da mediunidade, nós temos de buscar conhecer o que é a faculdade mediúnica através dos estudos. Sabendo que não é porque eu sou espírita, que eu trabalho na casa, que eu estou livre de enfrentar algumas dificuldades aí fora. Que eu estou livre de um acidente, que eu estou livre de uma coisa qualquer. Haroldo Dutra conta numa palestra dele de um casal em Goiânia, capital de Goiás, que tinha uma filha jovem, universitária, de 22 anos. Uma moça alegre, feliz, espírita, trabalhava na Federação Espírita de Goiás, muito ativa, estava se formando em Direito, estudiosa, uma menina prestativa. E um dia, ela escreveu para umas amigas, dizendo que ia desencarnar. Mas os pais não sabiam. E um dia antes do desencarne, ela escreveu ao pai que desencarnaria em um acidente. Realmente, no dia seguinte, ela desencarnou em um acidente muito grave. Ela desencarnou. É claro que para os pais foi um momento muito difícil. Porque quem perde o contato de um filho, porque ninguém perde ninguém. Ah, eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Não, não perdeu. Perdeu o contato imediato. Mas continuamos com os mesmos laços afetivos que nos ligam. Só não estamos próximos. É muito difícil para quem perde um contato desse com uma pessoa tão jovem, tão jovial, prestativa, trabalhadora, sabe? Uma pessoa que estava por dentro de tudo o que acontecia no movimento espírita goiano. Desencarnou. Então não é porque nós trabalhamos aqui que estamos livres de alguma coisa. Muita coisa é atenuado para nós, é verdade. Mas aquilo que nós temos de passar, nós vamos passar. São as provas, são os resgates que cada um de nós precisa para chegarmos ao ponto que todos nós idealizamos. Eu já contei aqui, tem um amigo que era marceneiro e num dia ele perdeu 2 dedos da mão na marcenaria dele. Espírita, trabalhador e tal, Gervásio conhece. Quando aqueles dedos sararam, pouco tempo depois ele perdeu o 3º dedo. Ele falou, mas não é possível. Eu trabalho tanto na doutrina, ajudo faço caridade daqui e tal, já estava fazendo barganha. Faço isso e faço aquilo, e olha o que me acontece. Será que eu não tenho méritos? E questionou duramente a espiritualidade.
dias depois do questionamento. Ele recebeu na casa espírita, Missionários da Luz, uma mensagem: meu irmão, pelo seu projeto reencarnatório, era para você perder o braço. Você só perdeu 3 dedos, dê graças a Deus. Porque você não lembra, mas o teu karma não é lá essas coisas. Então você ia perder o braço. Olha que maravilha, você só perdeu 3 dedos, ainda parcelado. Olha que maravilha. 2 na primeira parcela e o último na última parcela. Então nós estamos aqui na Terra, no mundo de provas e expiações. Se estamos neles, fazemos parte dele, é porque também somos todos nós devedores. Quando nós passamos a ter contato com a mediunidade, com o mundo espiritual, com os ensinamentos da doutrina espírita, traduzindo Jesus de uma forma mais fácil para a nossa compreensão, nós passamos a ver as coisas, os fatos, os acontecimentos com uma outra ótica, com uma outra visão. Passamos a entender e passamos a aceitar muita coisa que até então nós brigávamos feio para não enfrentarmos. Pois não, Mariana? Pode falar. Como? É. Muita gente exerce a mediunidade mesmo sem ser espírita. Aquelas pessoas católicas, por exemplo, que benzem e tal, e tem fila de criancinha para benzer, é uma mediunidade que está sendo utilizada ali. Todos nós quase conhecemos pessoas que agem assim, que benzem, que vai lá. Não sabe, mas não tem problema. Ela não sabe. Ela acha que tem um dom, o que eles chamam de dom, que nós chamamos de mediunidade. Eu tenho um dom de curar crianças. Que maravilha. É a mediunidade posta em ação, na prática, independente da religião. A mediunidade não é uma propriedade da doutrina espírita. Não foi a doutrina espírita quem criou a mediunidade, como quem criou a reencarnação, ou a pluralidade dos mundos habitados. Não foi a doutrina espírita. O que ela fez foi sistematizar para nós, facilitar para nós a compreensão disso que até então para nós eram mistérios. Deixaram de ser mistérios, porque nós passamos a compreender muita coisa que estão ou estavam além da nossa compreensão. Pois não, Marilene? Também. Mediunidade. Quem leu Aconteceu na Casa Espírita? Aquele livro mostra muito bem como é numa igreja evangélica a mediunidade, embora sendo usada, infelizmente, naquele caso, para o mal. Mas é mediunidade. Pois não, Gervásio? Uma dessas pessoas usa a mediunidade, sim, até com certo desconhecimento, algumas vezes fica meio complicadinho, né? Mas deixa eu dar um exemplo, eu já falei aqui, mas algumas pessoas vão ouvir pela primeira vez. Em 1992, quando eu falava com o Paulo Silveira aqui em Campo Grande, acho que foi em 92, às 13h30 da manhã, um bando de maluco estava lá, a parte da segurança, estava lá também, 13h30 da manhã. Chegou lá pelas 9h da manhã, o Papa desceu lá do altar e foi para uma casa no sul que costuma título de sacristia. E estávamos lá, a polícia feminina, fazendo um cordão de isolamento para que ele adentrasse lá. A capitã Regina está do meu lado, a Regina que participa aqui. A Regina não tinha me falado, ela estava com atestado médico. Ela estava com uma dor de cabeça terrível e um problema de hemorragia. Pois é. Ela não usou atestado, está vendo aí? Ela tem que atestar uma madrugada para atestado médico, né? Mas beleza. O Papa, ele podia ter apertado a mão, cumprimentado 30 e tantos
também. Admiro mesmo. Livros intocados. E estou admirando esse também. Esse também está. Bom, esse aí, aquele padre é aquele padre que estava em guarda-chuva, 3 horas da tarde, batina, né? É aquele padre. Então, dentro do Vaticano tem gente orando lá, claro, tem pastor orando, claro. Ele sabe que são médicos. Deus me livre essas coisas aí. Mas são médicos, e estão curando. Alguns, né, usam dessa mediunidade até para alguns fins meio escuros, né? Enfim, Infelizmente. alguns locais de ver na televisão de madrugada é bom. Mas o Papa João Paulo II mede de cura em potencial. Então, a mediunidade está sendo exercida em tudo que lugar, inclusive no Vaticano, e também nas igrejas evangélicas, claro. Sem contar que dentro do Vaticano, abrindo um parêntese, eu conheci um jovem, já faz uns 20 anos, que ele trabalhou 16 anos dentro do Vaticano, na biblioteca. E ele contou-me, uma tarde que a gente passou conversando, que eu sempre me interessei muito por esse assunto, que dentro do Vaticano, nessa biblioteca, existe uma sala imensa, onde tem livros espíritas. Uma grande quantidade de livros espíritas, inclusive toda a codificação com revista espírita, obras póstumas, todas as obras principais eles têm lá dentro. E eles estudam. E eles sabem de tudo isso que nós estamos falando aqui, da mediunidade, da reencarnação, enfim. Eles sabem. Eles só não podem divulgar isto, assim, de supetão, porque a igreja ruiria nos seus dogmas, na sua proposta. Mas se nós analisarmos, mudou muito da igreja católica antiga para a igreja católica de hoje. Devagar eles vêm mudando a doutrina deles. E se prestarmos atenção, como o Gervásio disse agora há pouco, a mediunidade está presente ali de forma muito forte. Está presente. Eles já falam também, de certa forma velada, sobre reencarnação. Tem um padre que sempre está junto com o Divaldo Pereira Franco, eu não me lembro o nome dele. Ele está sempre junto, assistindo aos seminários, às palestras espíritas. Um padre. Oi? Encarnado. Não encarnado. Encarnado. Não é ex, não. É padre encarnado. E eu tenho, não é o Nilson não, e eu tenho uns 3, 4 vídeos em casa que mostram esse padre. Ele está lá, ele apresenta o padre. Vai com o Divaldo, senta lá na mesa onde fica preparado para ele, ele senta lá também e fica lá. Oi? Não, ele assiste. Porque ele acredita naquilo ali. E eu já vi também, só um minutinho, Maria, na Venezuela, 3 padres que foram transferidos do Brasil para lá, para a Venezuela, para Caracas, na Venezuela. Então, o terceiro padre, porque eram 3, estava ensimesmado. Porque os outros 2 padres, todas as noites, ou melhor, 2 vezes por semana, saíam para uma reunião que ele não sabia o que era. E aquilo já estava deixando ele preocupado. Onde vocês vão? Não, eu encontro. Na outra semana, mas não dá para mim ir. Não, e tal. E desconversavam. Aí os 2 não aguentaram de tanto ele insistir. Você quer mesmo saber? Eu quero. Você não vai tirar isso daqui, não vai divulgar, levar isso para fora. Se você prometer que não, que vai ficar entre nós vamos falar para você. Prometo. Nós vamos a uma reunião espírita 2 vezes por semana. No Brasil já fazíamos isso. Aqui nós continuamos. Tem um grupo que nós estamos participando e nós vamos lá participar. Se você quiser vir, eu quero. E foi. Os 3 padres participavam de reuniões mediúnicas. Então a mediunidade independe de doutrina, de religião, de nada. Ela é uma faculdade, como a gente diz, inerente em todos nós. Todos nós somos portadores de mediunidade em graus diferentes.
Essa mediunidade nos faz ligar ao mundo espiritual pela nossa mente, pelo nosso pensamento. E por esse pensamento nós vamos sintonizar com os espíritos, como a gente diz sempre, daquele nível que nós estamos buscando. Segundo Augusto Cury, a mente humana é um grande teatro. Seu lugar não é na plateia, mas no palco, brilhando na sua inteligência, alegrando-se com suas vitórias, aprendendo com as suas derrotas e treinando para ser a cada dia autor da sua história, líder de si mesmo. Quando nós estamos buscando levar a nossa mente em algo superior, nós estamos atraindo para nós também os superiores. E nós vamos nos tornando senhores de nós mesmos. Com a proteção, o amparo da espiritualidade superior. Isso em qualquer religião. Como disse o Gervásio do João Paulo, que eu sempre admirei muito ele. E agora o nosso irmão argentino tem feito também um trabalho dentro da igreja admirável. Inspirado, claro. Como que o João Paulo foi lá e colocou as mãos na cabeça da militar? Inspirado pela espiritualidade. Claro. Médium. Inspirado pelo Espírito Superior. Todos nós, independente de religião, que buscamos o bem, independente, nos sintonizamos com o bem. Nos sintonizamos com os Espíritos Superiores. Deixa a Maria, o que você queria falar, Maria? Mas existe isso. Existe muito isso. E a gente capta a distância. O que a pessoa está sentindo, o que ela desejaria, o que ela deseja. Nós captamos. Eu estou até preocupado, porque a minha filha está namorando um jovem, que eu chamo de anexo, porque ele está anexando ali. E quando ela tem uma dor de cabeça, ele aparece em casa, espavorido, assustado. Mas o que foi com a Yasmin? Ele sente quando ela tem qualquer problema. O que é isso? Mediunidade. Isso acontece... Isso acontece em todos os níveis, em todas as religiões. Porque a mediunidade, como eu disse, não é uma propriedade da doutrina espírita, mas ela é de todos nós. Pois não, Gervásio? Em janeiro ou fevereiro, terá uma feira lá no Nordeste para participar de um encontro católico aqui. E ela também participará no Centro Espírita. Até o Carlos Santos ofereceu para ela vir aqui. Mas talvez vai ser um lugar maior. Então a feira tem página na internet. Ela é Freire Espírita. Ela virá e vai participar de um encontro espírita também em Campo Grande. Que maravilha. Ela se autoconvidando no líder, o Carlos conectou com ela lá, e está tudo certo. Vejamos bem, pessoal. Dia 13 de dezembro, a Casa Espírita também procura viver o ecumenismo. Irá aqui pela segunda vez no Jesus de Nazaré, 13 de dezembro, terça-feira, o Coral Senhora de Fátima, na igreja da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Dia 10 de dezembro, segunda, terça-feira, estará aqui
Seja bem-vinda. Nós temos que quebrar essas barreiras que não nos traz nenhum benefício. Todos nós buscamos Deus, buscamos a origem. Por que nós vamos ficar brigando um com os outros por causa de ponto de vista? Que são todos eles, na sua grande maioria, equivocados. E nós ficamos brigando por causa disso. Eu, particularmente, eu acho que aqui a grande maioria, não critico a nenhuma religião. Eu entendo cada uma delas como sendo uma sala de aula que Deus coloca à disposição daqueles que estão em condições de participar e receber aqueles ensinos. Por que eu vou criticar? Por que eu vou falar alguma coisa? Se eu puder ajudar, eu ajudo. Mas se eu não puder, deixa quieto. Deixa o pessoal prosseguir. Um dia, porque todos nós já passamos por essas escolas. Eu, pelo que eu sei, já fui padre já umas vezes. Deve ser daqueles bem terrível, né? Participar da Inquisição, tal. Veja que coisa terrível. Mas tudo bem, fazer o quê? E Deus me deu a oportunidade de estar aqui. Como está dando oportunidade para todos nós de estarmos aqui. Porque nenhum de nós foi santinho ontem. Já fizemos coisas que até Deus duvida. Mas fizemos. Estamos aqui prontos para a nossa redenção. Para o nosso redimir. Quando nós desencarnamos, chegamos no mundo espiritual, e Haroldo Dutra diz também de uma forma muito interessante isso. Chegamos lá com os nossos equívocos, com os nossos erros, e pedimos pelo amor de Deus. E agora? Porque a grande maioria vai pensando, vai para o inferno. Queimar eternamente no inferno. Imagina, que absurdo. Que Deus é esse? Não é Deus. Deus jamais faz isso para um filho. Então, os espíritos superiores dizem, pois é, você errou como muita gente erra. Mas nem tudo está perdido. Nós vamos ajudar você. Pelo amor de Deus, me ajude a lavar a alma, diz Haroldo Dutra. E ele diz, e o termo é exatamente este, lavar a alma. Nós vamos mergulhar você em um vasilhame que você vai lavar a alma. Que beleza! Que vasilhame é esse? O corpo físico. É um vasilhame. Onde nós viemos nele, utilizarmos dele para lavarmos a alma. O corpo físico é o mata-borrão, que puxa todas as nossas imperfeições para ele, para lavar a alma, lavar o perispírito, lavar o espírito. Então, realmente, literalmente falando, eles nos mergulham novamente, porque diz, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Nascer da água e nascer do espírito. Então nós mergulhamos no corpo, nesse vasilhame novamente, para recomeçarmos o nosso processo de limpeza. Então todos nós aqui, eu acredito que sem exceção, já passamos
por momentos terríveis em nossas vidas. Eu tenho muita certeza aqui de uma pessoa, de mim. Porque eu mais ou menos me conheço. E porque mais ou menos me conheço, eu tenho trabalhado por uma reforma íntima, por um melhoramento, buscando aniquilar as minhas imperfeições, as minhas tendências ruins, trabalhando isto para que eu possa melhorar um pouco. Esses dias eu estava no trabalho, como todos os dias, ainda não aposentei. Eu não ia falar, mas... E tinham lá um católico e um evangélico conversando, um casal de amigos. E tal, e conversava, não sei o que, e falava do inferno, falava do céu, e aquela coisa, eu estou ouvindo, tal, naturalmente. E tal, mas eu quando eu morrer e tal, eu vou para o paraíso, não sei o que e tal. E alguém falou, e você, Mário? Eu não sei, né? Não sei nem para onde eu vou. Mas eu vou para algum lugar e tal, e eu me lembrei do Chico. Chico, quando você morrer, vai direto para o céu, né? E ele falou, é verdade, é verdade. Eu vou direto para o céu. Centro Espírita Umbral. E eu falei, eu não sei para onde eu vou. E essa jovem amiga nossa, mas para onde o Mário vai, eu não quero ir. E eu disse a ela, não queira, porque a coisa ainda não está boa. Eu acho que você está à frente. Então nós temos uma ideia muito equivocada das coisas. De Deus, das leis divinas, do amor de Deus, do trabalho de Jesus. Mas todos nós, nas nossas doutrinas, estamos buscando o mesmo ponto, com visões equivocadas. O dia que nós quebrarmos essas barreiras todas e realmente viver o ecumenismo, sermos ecumênicos, provavelmente nós teremos, principalmente na Irlanda, na Inglaterra, menos desavenças por conta de religião. E mesmo em todos os países, nós teremos um pouco mais de paz. Respeitando o semelhante, dentro daquela doutrina que ele está vivendo. Participando daquela sala de aula que ele está em condições de participar, porque eu não posso começar o prézinho e já pular para o quarto, quinto ano. Que agora mudou, antigamente era quarta série, agora é quarto ano. Eu não posso saltar. A natureza não dá salto, a evolução não dá salto. Nós vamos nesse processo constante. E é por isso que nós estamos estudando doutrina espírita. O Consolador prometido por Jesus. Está na hora de nós sabermos realmente quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. E essa possibilidade maravilhosa do intercâmbio que existe através da faculdade mediúnica com o mundo espiritual. Que coisa maravilhosa! Como é bom saber que os entes queridos que eu muito amo, que já partiram daqui, continuam vivendo, continuam vivos, progredindo, nos esperando lá muitas vezes. Como é bom isso! O Espiritismo é a única doutrina que conseguiu um feito jamais feito por qualquer outra religião, matou a morte. A morte perdeu o seu peso, a sua força. Aquela coisa assustadora deixou de existir. Eu sei que aqui ninguém tem medo da morte. Por isso eu falo isso com segurança. Sério. É dar de cara com a sua realidade, né? Essa é a problemática. Mas não tenhamos medo.
Não adianta nós temermos aquilo que um dia nós vamos ter de enfrentar. Então enfrentemos com coragem, com discernimento. E esta porta chamada mediunidade que se abre é a oportunidade que nós temos de começarmos a entender e nos prepararmos para o amanhã. Eu costumo dizer, ninguém vai ficar para a eternidade. Já imaginou olhar para a Juliana, branquinha? Olha lá, Juliana, 3.558 anos. Quem que aguenta a Juliana, gente? Não tem jeito. Não tem. Não tem. O casal se amava muito, né? Aí o rapaz foi no shopping, de coleção de sapatos. Aí ele bateu no casal, a senhora de idade, o rapaz jovem, né? E ele foi tirando o sapato, você foi, ela ficou dela, né? Quando ela foi, ela estava idosa, né? Então a diferença. Pois é. Porque o relógio parou. Você viu? 8h29. Então. Mas é isso, pessoal. Todos nós estamos no mundo com um propósito muito lógico. Todos nós temos no mundo ideais. Todos nós vamos alcançar os nossos ideais. Mas é necessário que nós nos desvencilhemos das cargas negativas que nós estamos carregando conosco ainda, para que nós realmente alcancemos os nossos ideais. Os ideais nobres, que eu digo, porque tem gente que tem ideal meio esdrúxulo. Mas os ideais nobres. Porque todos nós fomos criados para a felicidade, para a eternidade. Ninguém vem ao mundo para o sofrimento. Nós sofremos porque erramos. São os efeitos dos nossos erros. Mas todos nós vamos alcançar a felicidade que tanto nós almejamos, a verdadeira felicidade. Semana que vem a gente prossegue com esse capítulo. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vós, quem está vindo pela primeira vez, vocês dois. Sejam bem-vindos, a casa é nossa, fiquem à vontade. É uma casa de oportunidades, onde a gente começa e logo já está trabalhando, tem serviço, desde limpar o quintal até trabalhar na mesa, tem serviço aqui. Não tem problema, tem muito serviço. Então são todos bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vós, quem vai para a sua casa, que Jesus ilumine o caminho. Quem vai trabalhar, que Jesus nos inspire. Boa noite, muito obrigado.